paz vos sejam acrescentadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa meditação ela continua no momento em que a gente estava falando sobre a igreja de Éfeso, como ela é repreendida porque perdeu o seu primeiro amor. Nós vemos os apóstolos com a ordem de Jesus: vocês serão minhas testemunhas, vocês têm capacidade para isso, vocês têm poder para isso, vocês vão me testemunhar no mundo todo. E nós vamos ver registrado no livro dos apóstolos que eles permaneciam em Jerusalém e os enfermos e os oprimidos do diabo é que eram trazidos até eles para que fossem abençoados. Nós vemos o nascimento da igreja de Esmirna, contemporânea a Éfeso. Ela está uma dentro da outra, só que a igreja de Esmirna não tem como fazer parte de Éfeso, porque a igreja de Esmirna ela tem uma visão diferente sobre a existência em Jesus. Eu quero convidar vocês a gente dar uma lida no livro do Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Versículo 8 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a sua tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Fica claro para nós, o Estevão não é de Éfeso, o Estevão é de Esmirna. Ele coloca à prova aqueles que se dizem judeus. Em qual sentido? O judeu que é fiel à Torá, o judeu que tem do Senhor mandamento, o judeu que tem do Senhor providência. O Paulo, lá no livro de Romanos, vai dizer: olha, não fica muito vaidoso não, igreja, porque dos judeus são as alianças, dos judeus é a Torá e dos judeus são as promessas. Qual que é a contraposição desse judeu que o Paulo está falando? Um judeu que consagra a sua vida a Moloque, um judeu que faz culto a um Deus pagão, a um Deus que se apresenta para cultuar um Deus pagão dentro do santuário do Deus vivo, e acha que está tudo bem, que não vai acontecer nada. Isso é denunciado pelo Estevão, e isso é visto aqui na carta de Esmirna, quando Jesus vai tratar esses judeus como sendo sinagoga de Satanás. Fica muito claro. Se você ler o livro dos Juízes, e você vê os profetas menores, Joel, Amós, você vai ver toda a apostasia de Israel, que não é aqui nos dias de Jesus. O segundo Deus vai falar no livro de Oséias que vem desde o Egito. Desde quando eles foram tirados do Egito, a idolatria nunca saiu do coração deles. Bom, mas o nosso assunto aqui é a igreja. E essa igreja, então, ela vai passar por uma perseguição. Aqui diz 10 dias. Agora, para nós é fácil, porque isso aqui já é passado. E quando a gente olha para o passado, foram 10 ondas de perseguição. A perseguição ela será feita pelos senhores da religião em Jerusalém, sacerdotes e sumos sacerdotes, e ela vai continuar, então, através do Império Romano, através dos imperadores. 10 ondas de perseguição. Essa igreja de Esmirna, ela terá uma vida longa. Irmão, se ela começa com Estevão, e ela vai até perto do ano 300 da história do cristianismo, do nosso tempo, essa igreja ela tem uma duração de 250 anos. É uma igreja de vida longa, mas é uma igreja maravilhosa. Quando você vê a carta às outras igrejas Deus vai dizer, Jesus vai dizer: eu tenho contra ti, contra essa igreja ele não encontra nada. Essa igreja ela não tem defeito. Essa igreja é a noiva do Cordeiro. Quem está em Éfeso e percebe o que está sendo feito, o amor está se esfriando, ele vira Esmirna. Por quê? Porque ele estará disposto a dar a sua vida
Muitos de nós não compreendem isso. Nós vivemos num momento em que nós temos muito apego à vida. E vida para nós é isso que está aí. É mundo, é profissão, é carreira, é como que o meu vizinho me vê. Se ontem eu estava num carro zero e hoje eu estou num carrinho mais usado, isso é vergonhoso. E você vai ver cristãos envolvidos nisso. Cristãos envolvidos nisso. Você vai passar por 10 ondas de perseguição. Você sabe quem inaugurou o Coliseu Romano? Cristãos de Esmirna. Cristãos de Esmirna inauguraram o Coliseu em Roma. Eles eram levados ao Coliseu como espetáculo. Para quem? Para o mundo. Espetáculo para o mundo. Cristãos de Esmirna. Eles vão ser lançados ali a leões. Eles vão ser lançados ali a cães ferozes, lobos. A ponto de os pais acompanharem os seus filhos pequenos, crianças, e o pai colocar primeiro o filho na arena, porque quando a fera, no início do espetáculo, ela está com muita fome e ela dilacera rápido a presa. Então o pai colocava o filho primeiro para que o filho não sofresse. Depois entravam os adultos e a fera já tinha se alimentado, então a fera ia brincar com os adultos. E cidadãos, pessoas, gente na arquibancada, aplaudindo, assistindo e gritando. Crentes de Esmirna, gente de Esmirna, vai ser colocado no óleo. Não é muito comum mais, mas algumas pessoas que estão me ouvindo já ouviram falar do piche. O crente, então, de Esmirna, ele é colocado no piche, ele é amarrado numa estaca e ele é aceso com fogo vivo para iluminar a cidade. Crentes de Esmirna. Um dos apóstolos do Novo Testamento vai dizer assim: porque essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Leve e momentânea tribulação. Irmão, você imagina um crente dos nossos dias passando por isso? O que senta do lado dele no banco vai dizer assim: é pecado. Ele está passando por isso, o filho dele foi levado para levar para a arena, é pecado. O irmão está caído. Você vai ouvir isso hoje. A igreja é irrepreensível. Ela passou provações duríssimas. Duríssimas, coisa severa. E qual que era o chamado de Deus para ela? Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos e ouviu o que o Espírito está dizendo, não sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, eu não sei quanta consolação a gente consegue ter numa perspectiva dessa. Se a gente levar essa história para o mundo, as pessoas vão dizer: que Deus é esse? Esse é o Deus da vida eterna. Por isso que o Coliseu não amedronta. Por isso que ser aceso como uma tocha viva não amedronta. Por isso que ser lançado no chão e apedrejado até a morte não amedronta. Não amedronta. Porque é a certeza, a fé é firme fundamento, é a certeza de vida eterna. Por isso, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque com fé você passa por isso, sem fé você não passa por isso. Essas histórias que eu estou dizendo para você encontra em literatura disponível. Está disponível em literatura. Os heróis da igreja. Você vai ouvir falar sobre um homem chamado Policarpo, bispo lá de uma igreja, e o general, ele era muito querido na cidade, e o comandante do exército romano vai bater na porta dele, vai chamar ele, vai colocar uma fogueira na porta da casa dele, uma fogueira, igual a fogueira que a gente conhece, fogueira de São João, uma fogueira na porta da casa dele, e vai dizer para ele: olha,
a gente não quer te fazer mal nenhum. Você vai fazer uma declaração pública aqui de que Jesus não é nada, que o imperador é Deus. E a hora que a gente for embora, você volta a fazer os seus cultos, você volta para a sua fé, mas a gente sabe que você é querido, que você é gente boa. Você nega Jesus e a gente vai embora, e aí você volta a fazer os seus cultos. E o Policarpo então vai virar para aquele homem e vai dizer: eu sirvo a Jesus há mais de 80 anos. Ele nunca foi infiel para comigo. Eu não vou negá-lo. Igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. Irmãos, está registrado, você encontra isso em literatura, é fácil de achar. Modelo de igreja, modelo de noiva do Cordeiro. Modelo de noiva do Cordeiro. Você parece pobre? Entre parênteses aí na sua Bíblia está escrito: mas tu és rico. Porque a diferença entre pobreza e riqueza é onde o meu olhar identifica os valores. Se os meus valores são para essa vida aqui, então em muitos momentos um cristão vai parecer pobre. Mas se os valores são de eternidade, em alguns momentos a pobreza de um cristão vai significar riqueza. Riqueza de fidelidade a Deus, riqueza de honestidade para com o seu semelhante, de idoneidade. Nós precisamos, nesse momento da história, rever os nossos conceitos sobre a igreja. A igreja de Esmirna, ela é longa a história dela, 200 e tantos anos de história de Esmirna. E nós vamos nos deparar com o nascimento da igreja de Pérgamo. Então, a igreja de Pérgamo, ela é fruto de quê? A igreja de Pérgamo, ela é fruto de um apelo. Depois de tantas ondas de perseguição, 10 ondas de perseguição, existem muitas pessoas que querem ser cristãos, mas não suportariam a perseguição. Muitos cristãos. Cristãos como a igreja de Éfeso. O que aconteceu com eles? Eles não têm amor. Perderam o primeiro amor. Perderam o chamado. Perderam o objetivo da existencialidade em Cristo. Perderam o primeiro amor. Eles não existem em Cristo. Eles têm religião. Eles têm culto. Eles gostariam de pertencer àquele grupo, mas eles não têm fé para isso. Então se torna muito oportuno o nascimento de uma igreja que seja mais ou menos, não tão severa, não tão fiel como a igreja de Esmirna. Também ela não precisa ser tão relaxada, mas ela vai atender agora a muitos parâmetros. Aquilo que o Estevão acusa em Jerusalém de ser a qualidade da fé dos judeus, isso não cessa, isso dura até hoje. Isso dura até hoje. Quando nós formos fazer o assunto da grande tribulação, você vai perceber que esse assunto vai voltar à tona, e por essas coisas vem a ira de Deus. Por causa do paganismo, da idolatria e da feitiçaria. A igreja de Pérgamo, ela vai entrar por esse caminho, pelo caminho do sincretismo religioso. Ela vai se organizar, ela vai ficar alegre porque cessaram as perseguições. A igreja agora é a igreja oficial do Império Romano. Quem vai declarar isso? Um homem chamado Constantino. Ele vai fazer um concílio em 312 e ele então vai declarar a igreja cristã como sendo a religião oficial do Império. Mas o Império é muito grande. O Império é muito grande. O Império é enorme. E se ele, para agradar uns, ele fizer um decreto que desagrada a outros, ele vai destruir o seu reino. Ele vai perder o seu reino.
Ele vai perder o seu reino. Então ele precisa fazer um decreto que contemple o maior número de pessoas. E aí no paganismo, tem comemorações que são feitas no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro é o solstício de inverno lá no norte da Europa. Então se comemora alguma festa pagã nesse dia. Dia 25 de dezembro. Te fala alguma coisa? Então o cristianismo agora precisa ter alguma coisa que se comemore no dia 25 de dezembro. Porque o Constantino ele não vai desagradar nenhum nem outro. E se ele decretar que não pode fazer culto a outro Deus, se tiver alguém fazendo culto no dia 25 de dezembro, é mole. Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Então ele não está adorando o Deus Sol. Com certeza é Jesus. Entendeu o engano? Entendeu a mentira? Nós continuamos falando sobre isso no próximo vídeo.